pessoal, tudo bom? Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, e tô aqui mais uma vez. Não é de cara limpa, não é café literário e não é metamorfose dessa vez. Nem é infantil, embora eu esteja de coroa. Hoje vou iniciar um novo projeto muito legal que se chama Na Quinta Papo de Série. E eu tô... olá Aline, tudo bem? E eu estou aqui para iniciar, dar o pontapé inicial nesse projeto, que eu tinha que ser essa pessoa, né? Essa pessoa que tinha que estar aqui comigo, porque além de meu amigo, uma pessoa que ama livros, ele é uma pessoa aficionada por história. E pra gente começar com essa série que a gente vai falar, tinha que ser ele. E ele vai estar comigo em todas essas quintas sobre séries. Séries de livros, séries de filmes e muitas séries por aí, né? Série de série. E nós iremos começar falando da super série que tá rolando aí sobre a Rainha Elizabeth, que fez aniversário ontem, né? E eu tô super feliz de poder estar aqui, tá entrando um monte de gente. Tô aqui assim, gente, não é porque eu tô fantasiada não, é uma homenagem à Betinha. Betinha segunda. E eu tô aqui, vou ver se ele já entrou aí, né? O meu querido Júlio, que vai falar comigo. Deixa eu ver aqui se ele já está por aqui. Júlio, vou te chamar pra cá. Júlio, para nós falarmos dessa série maravilhosa. Júlio, cadê você? Tô te aguardando. Bom, Olá, tudo oiê, bom? tudo Como é jóia, que tudo ótimo. só deixa eu E acender agora, tô pertinho. você tá tão Don Quixote, gente, com esse bigode. Não é? Tô estudando Tá Don Quixote, sim. tô me inspirando, tô estudando ele, ó, a vida do Então, eu homem. tô vendo, tô sabendo, eu tô lá te vendo fazendo isso. Menina, olha, tá dando um trabalho, só você vendo. E aí, gente, como eu falei pra vocês, ele é um cara aficionado por livros, que nem eu. Ele tem um canal dele, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre o canal dele. E depois a gente vai entrar nesse mundo aí que sabe que eu sou do babado e ele também, mas ele vai trazer um pouco para a realidade. Realidade, entendeu? Uhum. Fala um pouquinho aí, Júlio, que todo mundo sabe que eu tenho meu canal, Michele Carvalho Escritora, eu trago os meus livros lá, faço as pessoas refletirem sobre coisas do cotidiano nos livros, e você traz aqueles livros que a gente não pode deixar de ler, históricos, né? Aqueles alicerces. Eu quero que você fale sobre o seu canal, sobre o seu trabalho também. Então, né, para quem não me conhece, meu nome é Júlio Paiva e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Book Júlio. A gente tem também um Instagram literário, um Facebook, uma fanpage, né? Nessa mesma linha, né? De literatura. E, como a Michelle falou, eu sou apaixonado por literatura clássica, né, literatura brasileira clássica, e eu trago isso para o meu canal. Eu trago Machado de Assis, eu amo, José de Alencar, Jorge Amado, né, trago autores contemporâneos, trago autores Aham. estrangeiros, né, trago Sim. autores igual que está aqui em cima, né, que são meus amigos, né, e a gente tenta aí fomentar a leitura, fazer com que as pessoas, né, tenham mais prazer, né, pela leitura, pela literatura, né. A gente tenta, né, trazer para o meio digital, né, algo que muitos já acham que é obsoleto, que é o livro, e que, na minha opinião, né, a primeira forma de educação EAD, né, foi o livro, né? Sim, O livro foi um grande avanço tecnológico. Eu acho que esse avanço tecnológico ele vai existir até o dia em que a humanidade, né, deixar de existir. Ele não vai verdade. nunca sair daí das nossas vidas. E, Sim. né, a Michelle e eu conversando, eu já tinha, né, esse desejo de fazer um quadro aqui no canal, né, sobre livros, né, sobre séries, sobre livros, sobre séries, né, séries de livros, séries de filmes, seriados. E
Michele me convidou para falar sobre essa série. A gente já está com uma live marcada há muito tempo, né, Michele? A gente não Aham, conseguiu fazer ainda. Era só, o tema era outro, né? Mas sim. aí ela falou: vamos falar sobre a série. Aí eu lembrei desse projeto, fui lá, voltei nas minhas anotações, a gente conversou, alinhavou tudo, né, e está trazendo aqui para todos vocês a quinta série, né? Uma vez no mês, sempre E vai. uma quinta-feira, a gente vai conversar aqui sobre as séries das nossas vidas, né? Eu até separei aqui um filme que eu estava vendo, parei para ver essa semana. Sim. Também Dai, é sobre nossa, esse aí. Lilibet, Lilibet. né? Como é que. Não, o tio dela chamava ela de Shirley Temple. Então, Shirley Temple. Michelle, vamos falar sobre The Crown, né? Vamos falar Todo sobre The mundo, quem me Crown. conhece, então, quem me conhece intimamente sabe que eu sou muito fã, né, da rainha, né? Eu sou monarquista, então assim, ora os meus posicionamentos vão ser a favor, né, ferrenhamente da instituição, mas a gente Sim, sabe que tem que haver, né, uma modernização, como a gente estava falando por telefone, né, Michele? Uma sim. modernização mais a longo prazo, até porque a instituição é milenar, né? Milenar, Então, verdade. eu vou passar agora a vez para minha colega, para minha amiga, para que ela faça as considerações sobre a série. Bom, Enquanto isso, como Jujuba. eu tô aqui ótima, porque eu tive que colocar minha coroa de pobre aqui, mas eu tenho, tá? E aqui eu não poderia deixar de mostrar que eu tenho o anel da Lady Di, querido. Não é Hum, qualquer um, tá? Sim. Mas é tão de pobre porque eu tenho um pingente. A Lady Di nunca teve pingente. Ou eu sou mais rica que ela, ou eu não sei o que é, tá? Desculpa é aí. porque eles usam broche. É, não tem broche não. Então, eu vou botar então ele num alfinete de criança e vou pendurar no pescoço, pronto. Então, a série me chamou muita atenção por cada parte, né? É, a gente se vê iniciando uma série em que ela relembra muitas partes dela de quando ela era criança e já quando ela Uhum. é jogada nesse mundo, porque na verdade o pai dela foi jogado, né? Porque na verdade o tio dela que era o rei e por um grande amor, por ser apaixonado por uma mulher que era divorciada, ele não podia se casar com o grande amor da vida dele, então ele abdicou do trono para seguir a mulher que ele amava, estar com a mulher que ele amava, porque a instituição não permitia que um rei fosse casado com uma mulher que fosse divorciada por conta da igreja, né? Que a igreja não Uhum. permite. Daí, o pai dela acaba tendo que assumir. E o pai dela ficou com um câncer, né? Naquela época eles fumavam muito, era muito cigarro o Muito, tempo todo, muita bebida, muito cigarro, muita bebida, muito muito. cigarro. Era Eu, bonito, era chique na época. era chique, né? E aí eu fico besta como que todo mundo não morreu tão rápido, né? O câncer naquela época era vagaroso, hoje em dia não é. E as pessoas diminuíram um pouco. Mas aí você vê que ela, com 25 anos, ela teve que assumir. Eu acho, Uhum. salvo engano, ela foi uma das rainhas mais jovens, né? Que com 25 Ela, não, anos, A Rainha Vitória foi coroada com 18. nossa, Teve reis e rainhas mais jovens do que ela. Um filho de Henrique VIII foi coroado ainda aos 12. Né? Mulher, ela foi uma das mais jovens, mas não foi a mais jovem. Né? Mas ela foi a mais longeva. Né? Ela, até hoje, é a rainha mais velha, a pessoa que mais tempo ficou no trono, e a pessoa mais velha ainda está no trono. entendi. E ela ali com 25 anos, todo mundo foi muita pressão de acharem que ela não ia dar conta, né? Primeiro porque eles não nasceram, ela embora ela seja primogênita, ela não nasceu para aquilo porque o tio dela que ia ser o rei, né? Ela talvez ela não tivesse tanto essa cabeça Uhum. que ela ia acontecer isso com ela, mas ela foi muito É, firme, né? Ela quis aprender muito, eu achei isso incrível, porque ela quis aprender. Ela falava muito com a mãe dela: assim, por que eu não tive que estudar? Eu não estudei. Por que eu não o que aprendi? Eu quero. acontece? A gente tem uma visão um pouco romanceada de como foi, né, a vida do Eduardo VII, né, que é o tio da Elizabeth II, era o nome real dele,
como foi a vida de Jorge VI, né, como foi a ascensão de Elizabeth II. Isso tudo foi muito romanceado ao longo dos anos para a gente. Por exemplo, a gente fala assim, muita gente fala, Elizabeth II ela não foi preparada para assumir o trono. Ela foi preparada, né? O tio dela era primogênito do rei, tá? Jorge V, e após a morte de Jorge V, o tio dela ascendeu a coroa, né? Foi coroado rei da Inglaterra. Mas como ele era solteiro, né? E o irmão dele, né? O pai da atual rainha, era casado e já tinha filhas, né? Tanto o irmão quanto as meninas começaram a preparação, né, para uma possível morte prematura do rei, para o rei, né, seguir os exemplos de Elizabeth I e não se casar com o Estado e não gerar prole, ou, né, o que aconteceu, uma possível abdicação, algo que era impensado na época. Tá? Pensava-se em Eduardo VII falecer ou não gerar prole, não se casar e não ter filhos, mas não se pensava em abdicação. Ele era muito boêmio, a gente fala assim, ele se apaixonou, não pôde se casar e abandonou a coroa, mas ele nunca gostou dos compromissos de Estado. E ele, em cartas para vários amigos, ele sempre deixou isso muito claro. Ele gostava do que a vida de príncipe trazia para ele, né, quando ele era príncipe de Gales. Todas as regalias que ele tinha, ele gostava muito. Mas ele não gostava dos compromissos, né? Ele gostava de uma parte, né, da vida real, né? E isso acabou não dando certo. Ele teve outras paixões, outros amores, mas o Wallis Simpson, que não era bonita, né? Já vinha de 2 casamentos, eu não sei o que ela fez, que ela conseguiu, né, pegar aquele homem para si, né? Dizem que ela era muito mandona, que ela era muito cheia de si, que ela era quem mandava nos relacionamentos. E, né, esse rei decidiu abdicar para poder estar com ela. Uma outra questão ele abdicou não só porque a instituição não permitia, ele era chefe da igreja. Ele era, vamos assim, a grosso modo, ele era o papa da igreja da Inglaterra. Então ele tinha que preservar todas as regras da igreja. Ele não podia quebrar, principalmente uma regra, né, de um sacramento tão importante que é o sacramento do matrimônio. Então, ou ele abdicava, ou ele, né, iria se casar com uma princesa ou com uma plebeia e levar a vida dele adiante. Né? Mas ele decidiu, pelo amor, ele decidiu, né, por aquela mulher e renunciou, abdicou. Aí é que entra, né, o irmão caçula, que era gago, que era tímido, né, mas que tinha uma mulher, uma esposa, que foi, né, o pilar dele. Né, porque a rainha mãe, como ela é conhecida até hoje, né, Elizabeth Bons-Lyon, era uma mulher extraordinária, né, e foi quem fez o marido, né, conseguir chegar a ser um rei, né, eu não diria um rei assim que conseguiu fazer alguma coisa, um rei de verdade, né? Jorge VI foi o rei que a Inglaterra precisava no tempo que a Inglaterra precisava, né? Período da guerra, eles viveram a Segunda Guerra Mundial. A abdicação de Eduardo VII causou uma crise nacional imensa. Você imagina, não se tinha precedente. Antes dele, não se tinha notícia de um outro rei abdicar por esse motivo. Né? Abalou as estruturas totalmente ali. Sim, porque a monarquia na Inglaterra é o que gera a estabilidade política no país. Quando você mostra que a monarquia é fraca, que a monarquia falha, desestabilizada, você mostra, né, que a nação ela é fraca. Então você tira a estabilidade do Estado. Né? Por isso que membros da Casa Real insistem em primeiro a instituição, depois nós. Primeiro a instituição, depois nós. Porque o dever com o Estado, para eles, é muito grande. Eles já nascem com esse senso de dever. Né? Ao contrário dos nossos chefes de Estado aqui na República, que vão pegando o poder aqui e ali, à torta e à direito, né? Vão se apropriando onde podem. Né? Eles não. Eles já nascem sabendo, né, que eles precisam
preservar a nação, que eles precisam cuidar da nação, né, que o Estado, né, que o povo, que o país é o bem maior, né, de todo e qualquer cidadão. E eles nascem para servir. Né? A gente pensa que eles têm uma vida de regalias, né? Eu digo que até a página 2, porque a vida deles é muito mais difícil que a minha, muito mais difícil que a sua. Né? Eles têm tudo, eles moram num palácio, mas eles vivem muitas privações. Né? Eu É, posso ir à rua a qualquer momento, fazer o que eu quiser, eu posso ir a público, dar a minha opinião sobre qualquer coisa, que eu não vou ser cobrado de nada. Né? Eles não podem fazer isso. uhum. Já falei muito, né? É, Pode falar um pouquinho. não, é que a Clícia deu boa noite. Boa noite, Clícia. A Márcia tá falando oi, Júlio. Oi, Márcia, E, tudo bom? e a Nicinha Carvalho, minha mãe, tá dando boa noite para os reis. Eu e você, olha que chique. Né? Olha, e isso me chamou muita atenção, essa situação do tio dela, que na primeira versão, na primeira parte, eu tinha meio que um ranço dele, essa situação toda, Eu parece tenho que até hoje. depois, porque eu tô meio ainda muito, eu sou o lado frívolo da história ligada à série, você tem o lado histórico, né? E aí ela sempre gostou muito desse tio, sempre foi muito ligada a esse tio, mesmo com Uhum. essa história toda. E ela queria muito perdoá-lo pelo que ele fez a nação. Depois foi descoberto que tinha um trelelê dele com Hitler, se aconteceu, se não aconteceu. E aí o Ele chegou a nosso. visitar a Alemanha. Então, e aí eu senti que ela era mais pressionada pela mãe e pelo marido, pelos familiares, de que ela tinha que agarrar esse ranço dele e nunca soltar, né? Não, na Ela queria. realidade, essa ligação. O que acontece? Na Primeira Guerra, Uhum, a família real britânica ela percebeu que ela não era britânica. Por quê? Eles são Saxe-Coburgo-Gotha. Tá? Eles mudam de nome nossa. depois. Eles são uma Saxe o quê? família real. Saxe o quê? Saxe-Coburgo-Gotha. Nossa. Saxe-Coburgo. Eles são uma família real alemã. Ah. Eles são de origem alemã. Né? E, por muito tempo, né, as casas reais só casavam seus filhos com membros de casas reais ou principescas. Você não casava Uhum. ninguém com um plebeu. Uhum. Então, quando a Inglaterra ela se torna protestante com Henrique VIII, ainda tinha-se o costume de se casar príncipes e princesas com outros príncipes e princesas. Só que aí você Uhum. cria mais um empecilho. A Europa ainda era muito católica. Era um ou outro estado europeu que era protestante. Quem eram protestantes? Dinamarca e Alemanha. Uhum. Então, né, e na Alemanha, sim, a Alemanha não era toda. A gente fala Alemanha, Alemanha. A Alemanha eram vários, né, principados. Então a gente fala Uhum. Alemanha porque é mais fácil generalizar. Mas não era a Alemanha como a gente conhece hoje. Tá? Então, esses principados alemães que eram protestantes casavam seus príncipes e princesas com os príncipes e princesas da Inglaterra, que também eram protestantes. Não se tinha isso. Católicos não se casavam com protestantes. Isso era algo impensado. E até hoje, tá, em algumas nações europeias, né, que são monarquia, ainda é proibido. Você pode se casar com quem você quiser, desde que seja Seja da mesma católico ou religião. protestante, dependendo da religião da família. Ou se Uhum. for, no caso do príncipe Filipe, o príncipe Filipe ele era ortodoxo. Uhum. Ele abriu mão da fé, né? Ele foi confirmado na igreja anglicana, aí ele pôde se casar com a princesa. Ele se tornou anglicano. Isso pode acontecer. Então. Então, houve a Primeira Ah. Guerra, houve a Revolução Russa. O avô da Rainha Elizabeth II, ele era primo do czar da... Meu Deus, do czar da Rússia. Né? Então, eles tinham parentesco, também era primo do Kaiser da Alemanha. Né? Então, assim, os monarcas europeus, né, eles faziam parte da mesma família. Né? Para você ter ideia, o Jorge V, que é o avô da Uhum. rainha, Uhum. e Nicolau II, né, que é o czar da Rússia, eles eram praticamente irmãos gêmeos. Você via um, você viu o outro.
era praticamente a mesma coisa. E eles eram muito amigos, eles trocaram muita correspondência, eles passaram a infância juntos, não todos os dias, mas, né, quando a família se encontrava em viagens, né, eles brincavam juntos, eles se consideravam irmãos, né? Uhum. Jorge chamava Nicolau II de Nick, para você ver o grau de Para intimidade os íntimos, né? Aquela coisa assim, que os é meio que monarcas para os tinham. íntimos. E o que aconteceu? Jorge V ele viu, né, que essa ligação da família real britânica com a Alemanha, com as casas reais, né, dos principados alemães, com as casas principescas alemãs, estava, né, meio que sujando a imagem da família dele. Porque os alemães eles eram Uhum. apedrejados na rua na Inglaterra. Né? Uhum. As propriedades deles eram devassadas. Então, houve-se um plano para, né, desligar a imagem da família real britânica da Uhum. Alemanha. Então, houve a troca do nome de Saxe-Coburgo-Gotha, porque eles são descendentes da Rainha Vitória. A Rainha Vitória Uhum. ela falava melhor alemão do que inglês, tá? Porque ela foi criada pela mãe, que era alemã. Aham. Ela era meia alemã, meia inglesa, e se casou com um alemão. Ou seja, a família alemã. Alemã. Não tem, não é uma família inglesa. Aham. Né? Jorge V, que é o avô da Rainha Elizabeth II, ele era inglês de sangue alemão e se casou com uma dinamarquesa. Ou seja, essa família de inglesa tinha quase nada. Nada. Uhum. Né? Jorge VI, que é o pai da atual rainha, que vai se casar, né, com o filho de um conde, com a filha de um conde, né, de sangue puramente britânico. Aham. Aí você começa, né, a dar traços mais britânicos para os membros da família real. Né? O príncipe Philip, ele tinha 4 irmãs e todas as irmãs se casaram com generais alemães, né, alemães. Ou seja, todos militantes do Partido Nazista. Então, elas não vieram ao casamento da rainha por conta, né, das marcas ainda da Segunda Guerra. Né? Você Uhum. imagina partidários de Adolf Hitler participando do casamento da filha do rei da Inglaterra. Isso é algo impensado. É Impensável, impensável. realmente. Então não tinha como. Então a família dele não pôde vir participar do casamento dele. Né? Tanto que Uhum. alguns sobrinhos, 3 sobrinhos netos dele foram, né? Eu estou achando que eu estou na Inglaterra ainda. Ah, mas a gente já tá, amigo. A gente tá aqui. 3 Tô me sobrinhos netos sentindo dele, aqui. não é? Foram à Inglaterra a pedido dele para o funeral, porque no casamento ele não teve oportunidade de estar com a família, de comungar com a família. Né? Uhum. Essa ligação deles, né, com a Alemanha, com a guerra, é algo assim muito forte, é algo que envergonhou muito a família durante algum tempo. Então a família fez de Uhum. tudo para você ter ideia. Você trocar o seu sobrenome, né, é algo muito sério. Né? Muito. É a sua marca, é a sua história. Né? A casa de Windsor tem 100 e poucos anos só, Uhum. né? Com esse nome, né? Porque eles Uhum. eram Saxe-Coburgo-Gotha. Para você mudar o seu nome, você querer apagar a sua história, tem que ter um motivo muito forte. Né? E Jorge V foi o primeiro rei a ir para as ruas, ver o povo, conversar com o povo, visitar escolas, visitar construções. Né? Ele que inaugurou o que o príncipe Filipe deu uma porrada e jogou para frente, que é fazer a família real se tornar a família do povo. Né? Sim. A gente conversava e você falava, o príncipe Filipe, né, é que trouxe o povo, a família real, para perto do povo. Sim, eu concordo plenamente, mas quem começou isso foi Jorge V, né? Trocando o Aham. nome da família, né? Se fazendo presente perto do povo, fazendo seus filhos, né, estarem mais presentes perto do povo, fazendo sua esposa estar mais presente perto do povo. Então, assim, Uhum. é uma família que é devotada ao Uhum. Estado, à nação. Eles pensam, né, Jorge V, Jorge VI, Elizabeth II, né, são pessoas que sempre pensaram, e ela ainda pensa, né, porque graças a Deus ela ainda vai ficar com a gente mais uns 40 ou 50 anos. É, eu peço a Deus, né, Estamos mas eu aí, sei que né? Estamos aí também. pensam primeiro no Estado, primeiro no outro, para depois pensar em si. Falei a beça, não falei?
E aí eu venho fazer assim uns adendos de umas coisas que eu fiquei prestando atenção. Você falou, né, que o príncipe Philip, que na verdade Duque de Edimburgo, né, porque ele veio e trocou de nome, ele teve que abdicar da fé dele para estar com Uhum. ela, e aí ele recebeu a honraria de ser Duque de Edimburgo, mas ele também tinha linhagem real. E Sim, ele, aí, como ela, é tataraneto da Rainha Vitória. sim, aí a gente vê ali que quando ele sendo Duque de Edimburgo, e ele andando com ela rapidamente, né? Aconteceu, foi muito rápido, depois do casamento ali, pouco tempo, ela se torna rainha. E ali no dia que ela recebe, ela estava em viagem com ele, ela recebe a notícia, ela já tem que sair do avião sendo a rainha, porque o pai já tinha morrido. E ele tendo Uhum. que não pode, você não pode mais ir junto com ela. Você tem que ficar atrás Não. dela. Você não pode andar mais ao lado dela nem à frente. É ela sempre na frente. Aquilo ali foi dando um ranço nele, um negócio, um vucu-vucu, com a hombridade. Parece isso, passa isso na série. A Uhum. hombridade dele. E aí ele tem uns tumultos com ela, assim, tipo. A gente imagina que um homem naquela época, que já teve que abrir mão da fé, teve que abrir mão do nome, né? E aí ele se vê naquela situação em que ele tem que ser sempre retraído por conta daquela mulher, embora ele soubesse que isso um dia ia acontecer, né? Eu, eu Aí, só a acho minha que ideia aqui. Ah, ele era, né, príncipe da Grécia e Dinamarca, que são uhum, casas reais que têm seu protocolo, né, e têm suas tradições trazidas da Inglaterra. Então, assim, uhum, ele comungava daquele pensamento, né? uhum. Ele era extremamente monarquista, então, quando tem lá na série, né, o momento em que ele não quer se curvar diante da rainha, eu acho difícil isso acontecer, né? Ah, Porque entendi. ele era extremamente monarquista, ele era extremamente tradicionalista e todas as tradições que a família dele seguiam vinham da casa real da Inglaterra. Então, assim, eu Hum, acho difícil, né? E até porque, como você mesmo já disse, ele sabia que isso um dia ia acontecer. Queria ter que andar sempre 2 passos atrás dela, que ele seria o príncipe, que ele seria o marido da rainha, que ele seria o pai dos filhos da rainha e que ele não seria uma figura de grande destaque, né, no Estado. Isso ele sabia que não iria acontecer, mas aconteceu, né? Ele se tornou uma uhum. figura ímpar e uma figura, né, primordial para o Estado britânico, né, durante muitas ocasiões. Então, assim, eu acho pode ter havido algumas tretas entre eles, sim, como houve entre a Rainha Aham, Vitória e o Príncipe Albert. Mas ele não querer respeitar ou ele não aceitar a aham. hierarquia, eu acho difícil, né? Se É, aconteceu, pode ter acontecido, mas eu acho muito difícil. aqui assim, a gente, ó, o Renato tá falando assim, já quero assistir esse seriado, Michele nem me esperou. Então, assim, a Não hierarquia dá. aqui em casa, a hierarquia aqui em casa tá assim, igual, entendeu? O príncipe aqui tá tudo assim. Mas no caso ali, eu achei muito interessante que ele teve que ser nomeado príncipe, porque ele era duque de Edimburgo. E aí ele foi nomeado príncipe depois, porque na série tinha um trelelê entre eles e ela falou assim: tá bom, então eu vou te nomear ele, então eu quero ser príncipe. Uhum. E aí, como é que foi isso? Será que foi assim mesmo? Será que ele quis ser algo mais porque ele estava se sentindo menosprezado ou porque é normal isso mesmo? O que acontece? A Rainha Vitória, por carta régia, deu o título de príncipe real consorte ao seu marido, né? Hum, O príncipe Filipe ele já era príncipe, mas lá na na Grécia terra e na dele. Dinamarca, na terra dele. Aham, Ele abdica de todos os títulos e direitos sucessórios para poder se uhum, casar com a princesa Elizabeth. Tá? aham, Ele ganha o título de Duque de Edimburgo, ele ganha também outros títulos de nobreza, esse não é o único. Tá? Ele uhum. também se torna conde, marquês. Muita coisa para uma pessoa só, mas tá bom. Ele ganha outros títulos, só que ele não era príncipe. Ele era Hum, consorte real, né? E o título dele era Duque de Edimburgo. uhum, Alguns anos depois, né,
houve sim um buchicho na Inglaterra que ele queria se tornar príncipe. Mas se essa vontade veio dele ou se veio da rainha, né, a exemplo da sua tataravó, a gente não sabe. A gente só sabe que, assim como a rainha Vitória, a rainha Elizabeth deu a ele o título de príncipe real consorte, né? Então, e o tratamento de Sua Alteza Real. Porque antes ele não era, ele só era Alteza, né? Porque todo duque é Alteza. Ele se tornou Sua Alteza Real, né? Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo e consorte real. Mas não, assim, pode ter vindo dele, pode não ter vindo, né? Ele era uma pessoa muito vaidosa, sim, e ele tinha consciência dos seus deveres e também dos seus direitos. E ele tinha o direito de ser príncipe consorte, né? Era um direito dele ganhar esse título. Então, assim, se ele pleiteou, se ele pediu, ele não pediu algo que não estava dentro do direito dele. É que assim, o bafafá ali ficou forte, né? Tipo assim, olha só, eu já tive que abrir mão de tudo, eu sou homem, eu sou macho alfa, e eu tô aqui casado com você, de repente eu não sou mais nada, eu tenho que ficar na sua sombra, então me dá um negocinho melhor aí, porque Uma eu tô treta que precisado, tá houve nervoso. foi por causa do Fala. nome. Houve uma confusão na Inglaterra porque ele queria dar o nome dele para os filhos. Eu vi E quando isso. você, Teve um negócio se desse na desse o série nome dele, também. então, se desse o nome dele, né, as crianças ou sairiam da dinastia real, ou você teria que trocar a dinastia, né? A família dele ser a dinastia real. Então, o parlamento não aceitou isso de jeito nenhum. Então, o que a rainha faz? Ela Depois de teve. muito tempo, para dar um afago nele, ela troca o nome da família, de Windsor Sim. para Mountbatten Windsor. Né? Ela Uhum. acrescenta o nome dele, mas na frente. Porque o nome dela é que tem que ser o dominante. Né? O nome dela é que tem que ser o nome que vai ser passado para as futuras gerações. Porque é ela quem herdou a coroa, a casa real, né? É a casa que ela pertence, não a casa que ele. Né? Ele ali era como a Diana, né? Hoje como a Kate, como a Camila, né? Como a Meghan, ele era agregado à família, somente. Né? Outra coisa, Inclusive. gente, muita gente aí fala que Meghan e Kate não são princesas, tá? Meghan e Kate, tem gente que fala São se é princesa. duquesas. São duquesas, não são princesas, né? Os maridos são príncipes, elas não são princesas. Tá? Tem gente que... Porque tem uma lei na Inglaterra que diz que os filhos do rei, os netos do monarca, né, ou da monarca, filhos, netos e o bisneto mais velho, que é filho do neto mais velho, né, que seja filho do príncipe de Gales. Ou seja, isso exclui todos os outros bisnetos, né, e exclui todos os agregados da família. Ou seja, você pode ser casada, né, com o príncipe que você não é princesa, exceto quem é casado com o príncipe de Gales, né? Aí se torna princesa de Gales. É a única exceção. Então, as meninas aí, como que eu escuto muita gente falando que elas são princesas, né? Uma americana se tornou princesa, não se tornou princesa. Não, ela é duquesa. E aí a gente vê que a Diana foi princesa de Gales, sim, porque ela foi realmente casada com o príncipe de Gales, que é o Charles. E no final das contas, aquela menina lá, aquela mulher lá que eu não gosto de falar o nome dela, porque eu não gosto dela, você falou Camila, que mas eu não. A Camila, que eu tenho ranço dela, que eles não me escutem, porque senão daqui a pouco eu vou ser presa. Mas eu não gosto da Camila. E ela casou com ele agora ou não? Ou estão divorciados vivendo de boas? Não, eles estão casados. Eu não fui convidada nesse dia. Se eu Então não por me isso que eu não engano, tô eles se casaram em sabendo. 2008. Eu Olha, acho que mas eles se isso aí casaram... foi um imbróglio que demorou 629 anos, né? Porque eles podiam Oi, já ter não, resolvido isso lá é atrás. muita confusão, é muita história, muita Muita. treta, né? Muita Muitas treta ali. teorias de conspiração aí, né? Tem gente que fala que houve um conluio entre o príncipe Philip e a rainha mãe para tirar o E Charles, o tio também. O o tio, Lord irmão do Mountbatten, Philip né? Mountbatten, para Então, mas tirar. assim, o Charles ele era militar, então sim, ele foi transferido, mas falam que ele foi transferido para ficar longe da Camila,
que fizeram Sim. a Camila. Tem gente que fala que fizeram a Camila se casar, outros falam que ela já Creio. quis se casar, Que ela entendeu? era Então, assim, dada ela era uma menina pra frente, mas bem assim, pra frente. a gente não pode dizer que fizeram ela casar ou ela quis se casar. Não sei. Só Ela perguntando era uma pra menina ela, dividida. Ela era uma menina né? Então, dividida. assim, faz muito tempo que eu não a vejo pessoalmente, então não posso perguntar, Mas né? ela Mas não é quando da eu sua encontrar com a época. Camila pelas ruas de Londres, eu vou perguntar pra Entendi. ela. Ah, se você encontrar com É, ela, fala que eu não quero nem ver, porque eu não gosto dela, não. então, Tem mas ranço. perguntam aí, né? Ela, ela e o Charles já se pronunciaram dizendo que quando ele se tornar rei, ela iria adotar o título de princesa consorte, mas Ah, não ela tem tem o direito sorte de usar, nenhuma pra mim. Tem sorte nenhuma ela. mas ela tem o direito de usar o título de rainha. Depois tiraram esse pronunciamento. Eu acho que ela vai usar e é certo. É mulher do rei, então é rainha. Não O pode, povo gosta porque não. se o É príncipe Felipe não porque, pode ser rei, mas no caso dele é diferente, porque na Inglaterra há uma hierarquia de títulos e o título de rei está acima do título de rainha. Se ele ganhasse o título de rei, né, ele seria o chefe de Estado e a dinastia dele, a família ah, dele seria entendi. reinante. Não é à toa que a Elizabeth I é rainha-mãe. Utilizava Ah, esse título sem ser a rainha-rainha, porque é o rei não, que era o quem rei. utilizar Não, Elizabeth I não. Elizabeth Bons-Lyon. por É Leon. o, Ah, desculpa aí. Elizabeth I é lá em 1600 e pouco. Ah, tá. Tá. A Elizabeth É, mãe da Elizabeth II. isso. Ela era rainha porque ela era esposa do rei. Por que a mulher recebe o título de rainha? Para você defender a dinastia, defender a prole. Quando a mulher se torna rainha, né, todos os filhos da rainha são filhos reais, são de linhagem real, né? Então, aquela pessoa é filha do rei? Não, é filho dos reis. É filho tanto do rei quanto da Ah, rainha. entendi. Tá? Tá, para E dar mais uma na pressão. hierarquia, e na hierarquia de títulos, o título de rainha está abaixo do título de rei, porque só uma pessoa é chefe de Estado, não duas. Então, se você tem um rei e uma rainha, o chefe de Estado vai ser sempre o rei. Na Inglaterra, tá, gente? Existem outros Ah, lugares que não entendi. funciona assim. É Então, por assim, isso que o Felipe, por isso que o Felipe não podia ser rei, porque senão ele seria superior a ela. Ele não podia ser, porque a rainha era ela. não. Porque quem herdou o trono foi ela. Então, Sim, então. não tem como ele Aham. ser o rei. Não teria como. Uhum. Por isso, né, é questão de protocolo, é questão legal. Né? Em outros lugares já existiu co-monarquias. Portugal, por exemplo, a rainha que herdava o trono, né, quando ela se casava, o seu marido se tornava co-monarca, governava com ela. Né? Uhum. Mas na Inglaterra não funciona assim. As mulheres que herdaram o trono, se eu não me engano, foram quatro ou cinco. Não me lembro, acho que foram cinco. Uhum. Mas as mais conhecidas são a Rainha Elizabeth, primeira, segunda e a Rainha Vitória, né? Mas teve a Rainha Uhum. Ana e teve uma outra rainha também. Mas as mulheres que herdam o trono na Inglaterra, elas reinam só e elas não têm rei do lado delas. Nos Uhum. outros estados europeus, né, também são assim, porque teve a Rainha Beatriz dos Países Baixos, que o marido dela recebeu o título de príncipe. A Rainha Margarida II da Dinamarca, o marido recebeu somente o título de príncipe, porque entende-se que rei está acima na hierarquia. Entendi. Então, esse não foi um caso, né, exclusivo da Rainha Elizabeth e não foi um caso Uhum. exclusivo na Inglaterra. Né, porque todas as outras rainhas na Inglaterra, as que se casaram, né, a única exceção é Uhum. Elizabeth I, os seus maridos eram consortes, eram príncipes. Não ganharam o título de rei. Nossa. E assim, eu queria saber, assim, os trelelês aí, se o príncipe Felipe era mulherengo mesmo. Nada Olha, há comprovado. quem, há quem diga que na juventude dele ele era. Que Mas ele é Deus uma o pessoa tenha, muito. né? O homem morreu É. agora, gente. O cara acabou de morrer. Desculpa aí, gente. Aqui, queria mandar um beijo para Elizabeth II, que eu sei que ela está assistindo aí.
Betinha, querida, ó, não sou muito amante de você não, mas a gente tá falando de você. Eu sei que ele Gente, ama, mas eu fiquei é, meio assim. mas Eu é o que queria eu que ela falei com você. abraçasse as pessoas, eu queria. Oi? Eu queria que ela fosse uma pessoa que abraça as pessoas, só abraçar. Ela não fazia isso. Protocolo. Seca, seca igual uma vara de marmelo. Protocolo, gente. Não tem como. Você Não, mas nem os imagina. filhos. Aí a gente não pode falar. A gente não é filho dela. É Você tá aquilo. É querendo, você tá querendo o quê? ser filho dela. Não, não, não. A gente é primo distante. Ah, O que então. acontece? É, eu até perdi o que eu ia falar. Não, a gente tava falando da mulherengo, que o cara era mulherengo quando era Ah, jovem. tá. Não, não tem nada comprovado, né? E ele era jovem, ele era bonito, ele era marinheiro, né? Ele pode ter atraído mulheres e pode ter tido um caso ou outro na juventude. Depois do casamento, não se tem notícia. Né? Ele tinha amigos, ele tinha amigas, né? Ele saía sozinho, sim. Só que, gente, ele era marido, primeiro, da princesa imperial, depois da rainha. Não tem como uma pessoa dessa ter, né, um caso extraconjugal, fazer uma cagada grande e ninguém ficar sabendo. É, Houve, né, falaram do rei da Suécia, não vão falar do marido da rainha é. da Inglaterra, E né? quando ali na série foi interessante porque deixou muita coisa no ar. Deixava que ele era representante de várias sociedades, assim, de lugares importantes em que ele tinha que estar lá. Ele gostava muito de beber, né? De estar com os amigos. E aí ele chegava tarde e tudo, mas assim, nunca foi dito que ele estava com outra pessoa. Mas assim, que no lugar que ele estava tinha mulheres, que tinham, mas nunca, nenhum momento na série fala que ele estava com alguém. Teve um babado lá de uma foto que as pessoas até achavam que ele estava no lugar que estava tendo uns negócios lá, que um cara pintou uma fotografia dele e o cara depois Uhum. se suicidou e tudo, mas ali deixou muito no ar, mas nada que falasse, não, ele teve, ele fez, ele tinha orgias ou alguma coisa do tipo. Não Então, apareceu se nada assim. fez, a gente não pode falar que A fez minha e que não coroa tá fez, né? caindo, viu? A gente não sabe de nada, não tem nada comprovado, não tem nada, né, assim, o que tem é isso, é boato, é fofoca, é ficção, né, é até um conselho que eu já dei para vários amigos, né, e vou dar para quem está assistindo agora. A gente, The Crown é ficção, é baseado em fatos reais, mas Ficção. é ficção, tá? É Como é que a ficção. gente vai saber as conversas íntimas da rainha com o príncipe Philip, da rainha com o filho, né? Não tem como a gente saber. Aquilo tudo ali é especulado, né? É tudo ficcional. Sim. Você tem que ter um enredo, né? Para fazer um Uhum. seriado, você tem que ter um enredo. Então, você tem personagens reais, você tem fatos históricos reais e ficção em cima daquilo. Então, a gente não tem que olhar aquilo com um ar de documentário. Eu tenho uma afilhada que Sim, falou assim, sim. ai, eu fiquei com o ranço da rainha porque ela é muito fria. Aí eu falei, gente, mas a gente não convive com ela para saber se a mulher é fria, né? Outra coisa, ela tem 16 chefes de Estado que chefes de governo, né, que ela tem que dar conta, né? Só com o chefe de governo da Inglaterra, que é o primeiro-ministro, ela tem uma reunião semanal. Ela, né, tem inúmeros eventos oficiais. Ela é a personificação do Estado. Então não tem como, né, você achar que ela tem que chegar no lugar falando com todo mundo. Ela tem que seguir um protocolo, né? Ela deixou os filhos dela ir ao Léo. Eu não sei, eu não estava lá, entendeu? Pode ter Mas deixado assim, como pode não ter deixado. Ela teve uma criação, o pai e a mãe dela criaram ela muito próximos deles, né? aham. Ela e o príncipe Felipe tentaram fazer isso. Se conseguiram ou não, quem pode falar isso são os 4 filhos que ainda estão vivos, né? Todos os Uhum. 4 estão vivos ainda. Eles podem Uhum. falar se a mãe e o pai, né, eram próximos ou não. Só que a gente tem que entender que os pais do príncipe Charles
da princesa Anne, do príncipe Andrew e do príncipe Eduardo, eram pessoas, né, públicas, figuras públicas. A mãe era chefe de Estado, a mãe era rainha de 16 países. Você tem que visitar todos eles, né? Não é a mãe deles não era uma dona de casa, não era uma professora, não era diretora de escola, né? Era rainha, não de uma, de 16 nações, né? Não, gente, que a dona de casa, que a diretora, que a professora seja, né, menos importante. Não. Só que requer menos tempo, né, você dirigir a escola do que você reinar em 16 estados independentes e em continentes diferentes. Né? Quando ela recebeu a notícia da morte do pai, ela estava no Quênia em visita oficial, visita de Estado, representando o pai. Porque o pai não pôde ir por causa da saúde debilitada. Ou seja, eles tinham que fazer, né, essas viagens. Então, isso requer tempo. Pode falar, que eu sei que você quer falar. E assim, eu fiquei pensando muito que é uma incógnita que vai ficar para sempre na nossa cabeça, porque isso nunca vai se tornar verdade. Mas eu tenho na minha mente que se a Diana fosse rainha, ela ia mudar muito esses protocolos. Porque ela já, como princesa, ela já tomou uma atitude e ela era muito mãe agarrada. Né? Ela muitas vezes brigou com os paparazzis, e isso tem filmagens, por conta dela querer, ela estou com os meus filhos, e abraçava, beijava muito os filhos dela, ela tinha muito isso. Então, se aquela situação fosse à frente, se ela continuasse casada e se tornasse rainha, eu acho que ela ia ter que entrar em alguns moldes, mas ela não ia conseguir entrar em todos. Ela ia ser um pouco diferente quanto a isso. Ela ia quebrar a casa de Windsor. Ela ia quebrar a casa de Windsor. Tem uma entrevista dela, muito antiga, que ela disse que achava que não iria ser rainha. Né? Então começa por aí. E porque a mulher nunca vai morrer. É porque a Elizabeth nunca ia morrer. É porque a Elizabeth nunca ia morrer. Não por isso. Mas assim, a Diana, ela é uma figura que tem sido muito polida ao longo dos anos. Né? Se criou uma imagem de uma Diana pública, né? A princesa que abraçava as crianças com AIDS, que falava com homossexuais, que não tinha discriminação de qualquer tipo, né? E isso realmente é muito bonito. E isso realmente aconteceu. Só que eu sou uma pessoa na rua e eu sou uma pessoa em casa. Né? Como que era a Diana privada? Como que era a Diana esposa, a Diana nora, a Diana mãe? Né? Uma coisa é ela mãe na frente das câmeras, outra coisa é ela mãe dentro da casa dela, ela esposa dentro da casa dela, não defendendo o marido, não defendendo a sogra, né? Mas a imagem dela foi muito trabalhada, ela foi muito vitimizada, né? Utilizaram muito a imagem dela para atacar a monarquia britânica. Ao longo dos anos, né, a instituição monarquia em qualquer país, né, vem sofrendo muitos ataques. Isso aconteceu no Brasil, né, acontece na Espanha, acontece na Inglaterra, na Dinamarca, na Holanda. Né? A monarquia é atacada, querem derrubar, né, o regime. A monarquia ela é a única sobra de reserva moral que a Inglaterra tem, que a Holanda tem, que a Dinamarca tem, que o Brasil teve. Né? Hoje a gente vê a política nacional não tem moralidade nenhuma. Né? Vão falar, você vai falar isso porque você é monarquista, não. Mas enquanto nós éramos monarquia, a gente tinha uma reserva moral, que era a família imperial. Eles foram depostos, botados para o na madrugada, a gente, o imperador acordou com o presidente, e moralidade no meio político não se tem nenhum. Entendeu? A monarquia ainda é o sustentáculo da moralidade estatal. E tentam atacar a monarquia britânica até hoje. Né? E conseguiram pegar essa imagem da Diana, polir para isso. Não estou falando que a Diana não foi vítima, foi. Mas ela não entrou enganada na família real. Ela entrou sabendo onde estava entrando, como que... Ela é de família aristocrática. Né? Ela é de família nobre. Diana não era uma plebeiazinha. Uma plebeia. As pessoas têm as ideias de falarem isso, né? Que ela essa era imagem plebeia. foi trabalhada. A imagem foi trabalhada ao conto. E isso eu falei com a minha mãe essa semana. A minha mãe, porque ele era plebeu, o Philip. Aí eu falei, não, ele não era plebeu, ele era príncipe também, mas de outro lugar.
Ele só não era príncipe da Inglaterra, ele era de outro Uhum. lugar. Então, ele também, ele não era plebeu, não. Agora, já a- aquela agora, gente, esqueci o nome dela, a duquesa agora, a esposa do Harry. A esposa Meghan. do Harry. A Meghan não tem nada de realeza, ela realmente é nada, Não. né, de realeza. Então ela é dessa linhagem, porque parece que a Kate também tem alguma ligação com não sei quem Não, a de família da realeza. Kate, ela tem dinheiro. Ah, tá. Não, Não é, mas não tem nenhuma ligação de realeza. não é uma família abastada. Ela é uma família abastada. Não tem nobreza. Uhum. Foi que ó, a Elisete voltou aqui. A maioria da vida pública é muito criticada e analisada. Queremos pessoas perfeitas, né? A realeza tem que ser perfeita, né? Tudo tem que ser muito perfeito. A Diana, a gente agora já sabe que ela realmente não entrou enganada. Mas eu Uhum, acho que ela, assim, na minha opinião, tá? Eu não sei se isso pode ter sido polido com o tempo, como você falou e tudo, mas eu acho que como ela tinha essa visão que ele era o príncipe, ela tinha muito essa ideia de que mesmo que ele não gostasse tanto dela, que ia gostar, assim como a família dele falou, que um dia uhum, ama, que um dia vai ficar feliz, que um dia vai se apaixonar. Eu acho que ela ainda tinha esse sonho de querer estar com ela, porque era uma instituição casamento. E não foi muito uhum. bem assim, sabe? A gente vê que ele Não. tinha o jeito dele e ele foi criado longe da família num colégio muito rígido. Embora a mãe dele quisesse botar num outro colégio, o pai queria que seja no mesmo dele para criar um filho muito duro. E ele não é um cara muito duro assim, né? Ele queria ser artista, que era onde ele se expressava, né? Ator, mas com quem ele amava, ele era muito amável, mas com quem ele não gostava, ele era um bronco, né? Porque a gente via ali e ele não tinha muito esse sentimento, assim, pelo menos na série, né? Com os filhos. Ele ficava, meu filho, fica, tá bom, a gente se vê no Natal. E ela abraçava o filho na escola, essas coisas assim, né? E talvez a criação dele também, o pai e a mãe não faziam Uhum. muito isso, né? E ele foi criado naquele colégio em que ele sofria bullying e tudo, né? E aí até na série aparece, quando chegou a vez dele colocar os filhos foram para o outro colégio que ele ia, que a mãe queria que ele Uhum. fosse, que era mais perto, que ele poderia visitar, né? Ele e a Diana iam visitar os filhos. Agora, gente, só É, faltam 10 minutos, você tem noção? então, a gente vai ter que, daqui a pouco, encerrar para voltar, né? Porque a gente não acabou o Pois assunto é, ainda. que não acabou o assunto ainda. Não. Mas, assim, E, só para encerrar esse primeiro bloco, né? uhum, Dizer que muita gente critica a criação que a Rainha Elizabeth e o Príncipe Filipe deram aos filhos, né? Mas que tipo de criação eles tiveram, né? A Rainha Elizabeth uhum, e o Príncipe Filipe. O Príncipe Filipe ele foi tirado da família dele com 4, 5 anos de idade, né, sim, do convívio sim, familiar. Ele não pôde conviver com a mãe tinha problemas psiquiátricos, a mãe era surda, sim. né? A mãe foi, não, eu não digo que a mãe dele foi tratada, a mãe dele foi, né, abusada por Freud, né? Freud fez tratamentos, Torturada, né? A gente vê quase assim um torturada é o torturada. termo correto, né? Por Freud. O pai dele depois se mudou, né? Teve que sair da Grécia, né? Vir para a Europa continental, estabelecer residência. Ele foi para colégio interno, né? Então, assim, ele foi criado, ele viu a família ser deposta, né? Perdeu o trono grego. Uhum, A própria Rainha Elizabeth, ela viveu o período da guerra, né? Na adolescência. Então, assim, ela teve uma infância feliz com os pais, mas a adolescência não foi a melhor de todas, né? Ela viveu a guerra, uhum, a família real viveu o racionamento na Inglaterra, né? Ela viu o pai dela exercer uma função que ele não queria. A rainha mãe, né? Não gostava do cunhado, né? Não pelo cunhado ter se casado com aquela outra, como ela dizia, né? Que ela chamava o Olive uhum. Simpson de aquela outra, mas não por isso, por ele Por ter ter jogado forçado um eles a fardo. viver Eles isso. veem a coroa como um fardo,
por ele ter jogado um fardo nas costas do marido dela, e um fardo que toda a família sabia que ele não iria aguentar, né? E uma vez, né, analisando a história da família, né, e conversando com um amigo meu sobre a própria Diana, ele criticando a rainha, o posicionamento da rainha na morte da Diana. Aí eu peguei e falei assim, a Diana, ela abriu mão, ela literalmente cagou para tudo que a rainha deu para ela. Ela ganhou título, ela ganhou privilégio, né, ela ganhou uma família, e ela falou, não, eu não quero isso. Isso daqui não me ilude, isso aqui não me satisfaz, né? O que a rainha tem, né, de mais precioso é não seu título, mas o juramento que ela fez, né, de servir a nação, o juramento que ela quer passar, né, para o seu filho, né, o testemunho que ela quer passar para o seu filho. E ela viu a mulher que se casou com o filho, e esse próprio filho, por um bom tempo, né, literalmente cagando para isso. Né? E eu falo para vocês, né, talvez, se eu estivesse no lugar da Rainha Elizabeth II, é lógico que a gente se compadece da morte do outro, a gente pede a Deus pela alma do outro, mas eu não sei se eu não sei se eu iria ao velório, porque é uma pessoa que não amava a instituição que ela amava. Era uma pessoa que desprezou a instituição que a rainha amava e muito lutou para manter intacta. Uma instituição que ela viu, né, o pai lutando e morrendo para manter a instituição de pé, né, a família de pé. Você imagina você ver o seu pai morrer para manter sua família de pé, o nome da família íntegro, né, a família unida, e chega alguém, né, junto do seu filho e começa a avacalhar. É realmente complicado. Eu não veria com bons olhos, né? Lógico, não estou aqui falando que a Diana não prestava, mas que ela aceitou entrar numa família no qual ela provavelmente sabia que não iria se adequar. Então seria assim, a rainha, se ela tomasse o partido dos netos, né, de se pronunciar, ela ia acabar dando o braço a torcer como se fosse assim, mesmo ela não gostando ou devastando o que eu construí, se eu estou me mostrando solícita, eu estou como se eu estivesse abraçando essa pessoa que não Essa quis ideia estar, essa ideia de que pode acontecer essa devastação também, aqui, né? também, só que o Você britânico, ele é entende muito assim? reservado. A aristocracia britânica, ela é muito reservada. Ela sofre quieta, ela sofre em silêncio, né? E foi isso que ela fez, era isso que ela achava que era esperado dela. Porque quando o pai dela morreu, a mãe dela não fez alarde. A mãe dela não fez escândalo. A mãe dela sofreu resignada, sofreu quieta, né? Sofreu no silêncio. Né? A mesma coisa a avó dela, quando viu o marido morrer, quando viu o filho abdicar, quando viu o outro filho morrer, né? Sofreu resignada, sofreu quieta, né? Sofreu no silêncio, como eles dizem, né? Sofreu com dignidade. Né? Ela foi criada dessa maneira. Então, assim, eu não Brasileiro esperava que algo não diferente sofre dela. assim, né? Brasileiro não sofre Oi? com dignidade, não, né? Não, Brasileiro se sofre fazendo rasga. escândalo, sofre gritando, Se rasga. se joga no buraco, na cova, entendeu? Mas Joga no chão, agarra o caixão e faz assim. eu não esperava algo diferente dela, entendeu? Uhum. O público em geral esperava outra coisa, né? Esperava um pronunciamento, baixar bandeira, um monte de coisa, né? Eu não, né? O que ela fez eu esperava, né? Quando falaram do estandarte real, que não tinha nenhuma bandeira no Palácio de Buckingham, né? A bandeira que fica lá é o estandarte real que fica, né, somente quando o monarca está presente. Hoje, né, depois da morte da Diana, tirado o estandarte, colocam a bandeira britânica, né, a meio mastro. Mas o estandarte só voa quando tem o monarca. Né? Então, assim, uma série de quebras de protocolo, né, uma série de quebras de tradição, até porque ela é a figura que personifica não só o Estado, mas também a tradição. Né? Quando ela quebra o protocolo, quando ela quebra a tradição, você pode perguntar, para que eu tenho ela então? Né? Se ela é a Se persona da tradição.
se ela é a personificação da tradição e ela quebra, por que nós temos uma rainha? Você entende? Ela é a Aí pessoa que não pode quebrar os protocolos. eu vi um posicionamento Vê aí essa quantos semana minutos de nós que temos, ela. Michele. Faltam 5. Ah, Teve um protocolo que ela quebrou essa semana por conta da morte do marido. E aí eu falei assim, gente, quero saber qual é o protocolo que ela quebrou. Toda vez que morria alguém, durante um certo tempo, a correspondência real tem que seguir com envelope com uma tarja preta no envelope. uhum. Ela preferiu que não fosse colocada essa tarja e que fosse colocado um brasão em vermelho, porque era a cor que o marido gostava e tinha a ver com não sei o que lá do marido. Aí eu fiquei assim, nossa, mega protocolo, hein? Imaginei Mas assim, como se fosse assim, ela foi e ela caminhou sozinha e ela beijou, ou não sei o que, alguma Mas coisa para assim. Não, a não, gente isso não é nada. Mas eu vou te para falar, ela é 100 anos muito. atrás isso seria escandaloso. Hum. Hoje, pra E gente, escandaloso é o Charles casar com aquela outra, que eu tô com aqui, ó. é quem ele ama. Gente, mas isso não tinha, para mim isso tinha podia ser resolvido há 30 anos, né? Entendeu? Naquela época. Agora ele casou. Mas Posso até tirar minha coroa o aqui, cara sabe? ama ela, entendeu? Eu não critico, entendeu? Se ele a ama, eles estão Mulher felizes, pra mim isso feia não ainda por importa. cima, tá? Mulher feia ainda por cima, tá? Não, ele ama. Vou fazer o Eu quê? lembro, tem uma parte no seriado que fala muito legal, que fala assim, um cara, acho que é da Austrália, que eles vão visitar a Austrália, né? Ele e a Diana, e que no início ela estava meio em atrito com ele, depois quando ela chega e todo mundo gosta dela, aí acho que ele era representante da Austrália e foi conversar com ele. Ele falou Governador assim, Geraldo. eu acho que era. Aí chegou e foi falar com ele. Antes dele chegar, ele falou assim: se não fosse essa mulher, né, por aquele orelhudinho, a gente ia ganhar essa libertação da Inglaterra, mas por conta desta mulher maravilhosa, a gente. Aí o cara ainda fala isso, aquele orelhudinho. Ele falou isso no negócio, eu fiquei assim. Aí todo mundo, olha, você tem muita sorte de estar com essa mulher linda. Aí ele ficava assim. Ó, a Elisete falou: quem ama o feio bonito lhe parece. Não é? E botaram Ela até tá uma mulher certa. muito bonita para ser aquela mulher lá que eu não gosto. A Botaram uma mulher Camila. muito bonita. A Camila. Botaram uma mulher bonita, porque, gente, aquela mulher não. Eu lembro muito, vou falar um babado. Ué, é, Quando a Diana morreu, que apareceu essa mulher, a minha avó falava assim: esse cara é cego. Não acredito que ele quer essa mulher horrorosa e aquela mulher linda que ele tinha em casa. então, Aí gente, ela ficava, gente, eu não só acredito. o amor explica. Só o amor explica. São amores divertida, né? Que ela era amiga demais dele, que ela levantava o astral dele, né? E ela, por sua vez, ele era super devoto a ela, né? Ele tinha um amor inexplicável a ela, foi uma coisa assim, inexplicável mesmo. E Michele, aí vê a gente nosso volta tempo aí. daqui a pouco. Tá, então, tô vendo ali, a gente volta, vou fazer aqui para salvar, e a gente volta porque eu quero falar da minha querida Margaret. Tá bom, A salva a nossa amada, live e a gente a já amada volta. Margaret e a odiada Margaret Thatcher. Então vamos lá. Até daqui a pouco. Até. Oi, pessoal. Nós estávamos aqui, eu e Júlio, num bate-papo super incrível falando de The Crown, e a gente fala sobre os nossos sentimentos, sobre coisas que nos apetecem. Ele traz os fatos históricos e foram momentos muito bons. E a história rendeu, né? Ainda tem uma parte muito interessante para ser falada. E agora nós vamos continuar. Nós vamos continuar aí para fazer esse fechamento de coisas muito interessantes que ainda faltam ser ditas.
Eu sou, assim, apaixonada pela Margaret, que é a irmã, mas a segunda irmã, né? A irmã da Elizabeth, que trouxe uma luta interna muito grande em que ela queria. A gente nota que ela queria ser mais visualizada, né? E ela não pôde ser tão visualizada por conta da irmã. Ela não era a sucessora. Ao mesmo tempo, ela queria viver tudo que a irmã não podia viver, para mostrar para a irmã que o que ela estava perdendo, né? Como se fosse assim, mas na verdade ela se sentia vazia. A gente nota que ela queria aparecer mais. A irmã que não queria aparecer, que não gostava de holofote, que era a pessoa que tinha que assumir o trono. Enquanto a outra não podia assumir o trono e queria esse holofote. Vou chamar aqui o nosso querido Júlio. A gente, que eu tenho minhas vontades de saber um pouco mais sobre a Margaret. Margot, como chamam lá também. Vamos. Voltamos e eu quero te perguntar de Margot. Vamos lá. Eu estava falando aqui com o pessoal antes de você entrar que Margot, para mim, chamou muita atenção, porque ela era a irmã que não ia assumir o trono, mas ao mesmo tempo ela queria o holofote, ela era uma pessoa que gostava de aparecer, ela tinha resposta para tudo, ela era uma pessoa ligada no 220, chamativa, bonita, né? E aí ela acabava mostrando para a irmã o que a irmã não podia fazer. Como se fosse assim, já que você... Há quem diga que Elizabeth II ela não queria ser rainha. E há quem diga que Margaret Rose queria ser rainha, né? Sim. Mas nasceram trocadas, né? Elizabeth nasceu antes de Margaret, então não pôde se tornar rainha. Mas eu comentei aqui antes que o príncipe Filipe era boêmio. Oi, Adrian. Né? Adrian tá dando oi. Adrian. E a princesa Margaret, ela era boêmia, né? O que ela fazia não era só para chamar a atenção da irmã. Aquele estilo de vida que ela levava era o que ela gostava de fazer, né? Ela gostava de festas, ela gostava de bebida, ela gostava de fumar, ela gostava de rir, de se divertir, né? E a irmã era mais contida, era mais austera, era mais centrada, também pelas obrigações, mas também pela personalidade. Então, assim, é lógico que tem hora que você... a rainha, com certeza, tinha hora que queria jogar tudo pro alto e ir embora. E não podia por conta das obrigações de Estado. Sim. A princesa Margarete tinha hora que queria mais atenção do que tinha, né? Ela era uma pessoa que gostava de ser o centro das atenções. Tanto era só você olhar a vida dela. Sim. Todo mundo tinha que estar ao redor dela, ouvindo ela, bebendo com ela, né? Ela era o centro da festa, sempre, né? Sim. Mas a irmã não era, não só porque não podia, também porque quando a festa era gente, ela não gostava, ela não queria, né? Então, assim, ela muita gente... de estar junto com os bichos. Ela gostava de estar junto com os bichos, de caçar e de ficar cavalo. Assim, tirando a parte de caçar, eu sou muito parecido com ela. Eu gosto de estar com os bichos, né? Eu gosto de estar um pouco afastado da humanidade. Né? É bom, faz parte. Mas, do Adrianinho, oi, Lucas, oi. Né? Foi propagado aí uma rivalidade entre as irmãs e uma rivalidade que os biógrafos, né, que conviveram e tem relatos de pessoas que conviveram, não mostram essa rivalidade, pelo contrário, né? Mostram que essas irmãs eram muito próximas. Eram muito unidas. Né? Tanto que a Rainha Elizabeth II, 2001, foi um dos piores anos da vida dela. Ela perde a irmã, 40 dias depois ela perde a mãe. Né? Ela perde a última família, né? O último resquício daquela família antiga, né, tradicional, que ela tinha, que era a irmã. Né? Você imagina você já idosa perder sua mãe. Né? Você perde sua irmã caçula antes de você. Né?
e você com 70 e tantos, você perde sua mãe. Não deve ser Oi, fácil, né? Flavinha! Oi, Flavinha! Oi, todo mundo que voltou, tá falando oi aqui, Imagina você comentando. com Aham, 70 anos de convivência, né? Você perde sua mãe, sim. você perde a sua irmã que você acreditava. Eu sou o mais velho dos meus irmãos. A gente pensa que vai Uhum, antes, né? Imagina sim. você perder, né, eles antes de você. É realmente muito difícil. E a Sim. gente pôde ver que ela deu uma fechada nesse ano de 2001, deu uma quebrada nessas aparições públicas depois do falecimento da irmã e da mãe, né? Porque foram porradas muito fortes, né? Imagina, em 40 dias você perde sua irmã e sua mãe. Verdade. Mas assim, pode falar. A Elisete falou assim: alguém tinha que levar a sério e abdicar de certos prazeres. Ela, na verdade, ela foi obrigada, né? A Elizabeth, embora ela não gostasse mesmo, mas ela foi obrigada. A outra, quando a Elizabeth às vezes precisava, era difícil, porque a outra gostava muito do babado de estar sendo foco e falando e dando as respostas que vinham na mente dela. Olha, por favor, você não pode falar assim. Aí ela ia lá e escrachava, às vezes dava certo, às vezes não, Sim. né? E eu achava ali muito interessante que ela se dava muito bem com o cunhado, né? Ela se dava muito bem com o cunhado, que o cunhado também gostava de um xaropá, e ela também. E ali que eles se uniam muito, às vezes, para conversar, pelo menos na série era assim. Fatinha, olha, a nossa amiga entrou ali, a Flor de Lótus. Nossa Flor de Lótus entrou também. Valber Cabral, tudo Válvia! bem? E eu gostei muito dessa. Mas E na verdade. Fala. a princesa Margarete, ela tinha, né, ela conseguia conviver com todos os membros da família, ela conseguia transitar, né, em todas as alas da família, ela falava, né, de igual para igual com a matriarca da família, que era a mãe dela, né, com a rainha, que era a pessoa, a maior autoridade na família e no Estado, né, no Uhum. país, e conversava com os sobrinhos, conversava com os primos, né, de maneira igual. Ela transitava em todas as alas da família. Então, ela era uma das pessoas da família que mais informação tinha, que mais conhecia os outros, que bem conhecia, porque uma coisa é você se abrir com a sua prima, que é doida, que é irmã da rainha. Outra coisa é você se abrir, é minha prima, mas é a rainha, né? É minha Uhum. mãe, mas é a rainha, né? É minha tia, Uhum. mas é a rainha, né? Ela, é, muitos falam, ela não queria estar à sombra da irmã, mas esse estar à sombra, né, e não ser irmã, possibilitou inúmeros conhecimentos, inúmeras possibilidades para a vida dela, né? E se ela Sim. fosse, né, a rainha, certamente a Inglaterra hoje seria uma república, né? Porque a vida moral que se espera de um monarca, ela não teve e não queria ter, Uhum. né? Então, assim, igual o tio dela, né? Não tinha Sim. como, né, ficar no trono e levar essa vida boêmia, né, essa vida de amantes, de namorados, de namoradas que eles queriam levar. Então, assim, Sim. eu falo, graças a Deus, ela foi a secungênita, porque se fosse a primogênita, Ela ou ela teria abdicaria. abdicado, ou não, Ou ia, ou não, eu acho que ela não iria abdicar, né? Ou ia ter que ter um golpe de Estado para tirá-la da chefia de Estado, ou, né, a Inglaterra se tornaria uma república, coisa que não foi legal para aquele país, né? Acho que a Inglaterra foi república durante 11 anos e não foi algo bom. Depois voltou a ser monarquia, né? Tanto que muita gente nem sabe disso, né? eu não sabia. Espanha um período republicano muito curto e não deu muito certo. Então, assim, vamos voltar para o que dá certo, que é melhor, né? E Eu senti na série que eles tinham muito problema de ego, né? Pelo menos talvez não seja, mas a gente nota ali na série um problema de ego muito grande, em que eu quero ser, eu que quero ser, olha para mim, né?
mostrando, né, o Charles querendo que a mãe olhe para ele, a irmã também falando, querendo que olhe para ela, né? Mas ela era a segunda, então ela queria assim, eu vou namorar todo mundo, mas não vou ser igual minha tia, não, mas eu vou também cair na gandaia um bocadinho. E tá bom também. E o rei que abdicou também depois se sentiu exilado, porque ele diz que nunca se arrependeu do que fez, porque foi por amor, mas a gente ficava assim, nossa, ser rei é ser o foco de tudo, e depois você ter que viver exilado, morrer com um câncer ali que. Ainda bem que a sobrinha foi vê-lo, porque talvez ali parecia que ninguém. O marido, o Felipe, não queria que ela fosse Uhum. visitá-lo, né? Você não vai visitar esse homem, né? A gente vê que é uma série, não é um documentário, mas a gente pensa assim, poxa, a gente traz às vezes para a vida da gente também. Poxa, a gente não vai perdoar, ela é a chefe da igreja ali, né? E ela não vai perdoar uma pessoa porque os outros não querem que perdoe. A gente fica assim numa luta interna muito grande ele pensando, né? E a briga de ego daquela irmã ali que parecia que, olha, eu posso fazer tudo, tá vendo? Mas eu queria ser igual a você. Ficava Mas uma coisa isso assim. aí é humano. Fala onde tem Uhum. pelo menos um ser humano que não tenha, né, um ego grande demais. Essa Quanto disputa mais de seja egos, assim, né? onde tem muita gente, vai haver disputa de egos sempre. Mas eu queria entrar agora num assunto que eu sei que você vai adorar, que é sobre a primeira mulher na chefia de governo, Isso. né? É Margaret Thatcher, né? A mulher do Foi cabeção de alguém, laquê. A mulher do cabeção de laquê. né? A série mostra uma certa rivalidade entre ela, né, e a rainha. O que a gente também só pode falar, até porque Uhum. as reuniões do monarca com o primeiro-ministro são privadas, né? Sim. O que eu achei extremamente, né, importante mostrar foi, pela primeira vez na história, duas mulheres conversavam a política nacional. Porque a gente teve antes rainhas, mas nunca primeiras ministras, né? Sim. Então a rainha Elizabeth ela teve N primeiros ministros, a rainha Vitória teve inúmeros primeiros ministros, né? A rainha Ana, mas uma mulher como chefe de governo e outra como chefe de Estado foi a primeira vez que a gente teve, né, na Inglaterra. Então, assim, eu acho que poderia ser de maneira melhor, né? Ainda mais hoje que eles Uhum. adoram ativismo, né? Jogar um pouquinho de Sim, ativismo ali, sim. mostrar o empoderamento feminino. Sim, Não. sim. Aí foi dizer que as duas tinham picuinha, que uma queria ser melhor do que a outra. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, tanta coisa para se mostrar. Tudo bem que a É, Margaret Thatcher, no final do governo dela, não foi lá grandes coisas, né? O governo começou bom, na ela minha, foi na assim. minha opinião, começou e foi caindo, né? Tanto que Sim. ela saiu não por vontade do povo, mas por vontade de alguns poucos, né? Sim. Até os Mostra no apoiadores seriado, dela, né? Pareceram que até os apoiadores dela falavam assim: eu te sim, apoio, mas eu acho que está na hora de você sambar fora. mostra no seriado que ela foi até a rainha pedir ajuda, pedir para ela destituir o parlamento, né? Pedir pinico, Demitir, me ajuda aí. demitir o parlamento. Não se sabe se isso realmente aconteceu, né? Aham. A rainha, se isso aconteceu, a rainha não vai falar e Margaret Thatcher já morreu. Então a gente acredita que é ficção. Vamos ficar na ficção então, É. né? Mas assim, é uma figura que foi importante, sim, né, para a história da Sim. Inglaterra. Muita gente fala, ela quebrou a Inglaterra. Quebrou, né? A política dela realmente, no final, não estava boa. Mas no início, eu acho que ela, o caminho não, o objetivo estava certo, né? Ela foi por Aham. caminhos errados, né? Para tentar alcançar esse Sim. objetivo. Mas, assim, depois, os governos seguintes, né, muito em cima do que ela fez, acertaram bastante. Tanto que hoje Londres, a Inglaterra é o destino de muita gente que quer sair do Brasil, quer sair de outros lugares do mundo para viver na Europa, né? Então, Sim. assim, acho que o governo dela pode ter sido ruim ainda dentro, né, mas para um
um futuro, né, a longo prazo, porque a gente pensa muito a curto prazo, né, ainda mais aqui no Brasil. A gente quer a solução para agora, né? Ninguém quer um governo que vai trabalhar 4 anos, que vai trabalhar 8 anos, para ver o resultado daqui a 15, daqui a 20. Todo mundo quer ver o resultado Sim. daqui a um mês, 2 no máximo, né? Esse é o Quanto grande mais problema lá, do. quanto mais lá Né? que não é assim, né? Não é de 4 em 4 anos. Olha que a gente quer tão para ontem que o nosso é de 4 em 4 anos e a gente tá falando assim, meu Deus, eu vou ter que aguentar isso 4 anos. Não, e o grande problema aqui, na minha opinião, é esse. Você elege alguém, em 2 meses você quer que ele dê conta de tudo, que dê jeito em Que tudo. ficou do outro ainda. E não é assim que as coisas funcionam, né? Aí daqui a 4 anos elege o outro e acha que ele tem que dar. E aí você só vai aumentar, na minha A opinião, você só bola de aumenta o neve. problema. Aham. Você não tem. Por isso que eu falo, lá, por mais que o mandato pode ser até mais longo, né? Mas existem mandatos. Né? Mas existe uma figura no centro da política que não sai, só sai depois que morre. Né? É. Quantos Ó, eu primeiros quero. ministros ela teve, né? Aham. Quantas políticas nacionais ela, né, manteve ali, ó, falou para um, o outro começou isso, eu acho interessante, por que você não continua? E assim vai, porque quando você troca tudo, você perde, né, tudo que veio Sim. antes. Mas quando você tem uma peça central e que ela não tem poder nenhuma, a autoridade que ela tem, né, que muita gente não entende poder e autoridade, a autoridade que ela exerce é muito grande, é muito forte, a ponto de as políticas nacionais terem continuidade, não porque os primeiros ministros lá, eles têm uma visão diferente, eles continuam o trabalho um do outro. Não. É porque você tem um monarca, né, que é a Que faz essa sentinela da gerência. política nacional. Sim, sim. Ó, eu quero dar boa noite aqui para o Acervo Quatro Patos, para todo mundo que voltou, a Fatinha, a Elisete, a Nicinha, que acabou de dizer que voltou, o Altamir, que deu boa noite para a gente, a professora Gabi, que também acabou de entrar. E uma coisa que eu prestei muita atenção, Júlia, não sei se você viu ali, essa situação do que você falou do ativismo das mulheres, mas eu achei interessante mostrar. Quando elas sentam uma com a outra pela primeira vez, a Thatcher fala assim: nós somos duas mulheres, mas nós estamos aqui para falar sobre o governo e não estou aqui para falar de coisas femininas. E como se fosse assim, nós somos mulheres, mas nós vamos agir como homens, né? Aqui. E aí você depois via a Tati chegando em casa e passando a roupa e falando para o marido: você acredita que ela acertou todo mundo que vai estar no governo? Você acredita? E aí ela olhava assim, ela fazia comida para o marido, aí não deixava, quando eles viajaram, não deixava ninguém desfazer a mala do marido. Não, porque como que ela quer desfazer uma coisa que sou eu que tenho que fazer para meu marido? Então, assim, ela queria mostrar a Dama de Ferro, mas ela era uma mulher, parecendo assim, ali, né? Uma mulher, que quer cuidar do Uhum. marido, que quer fazer a comida para o filho, que quer passar a roupa, mas que tinha uma preferência muito grande pelo filho. E a filha era colocada de lado igual o Mas a marido. O marido geração, ficava ali. a Fala. geração delas sabe, né, muito bem diferenciar trabalho de vada, coisa que muitas vezes a gente não sabe. Né? Sim, Hoje você vê nego virando a cara pro colega de trabalho, falando mal do colega de trabalho, né? Misturando a vida privada com a vida profissional, e elas não faziam isso. Margaret Thatcher, no trabalho, ela, né, era Dama encarnava de uma Ferro. figura masculina. Em casa, ela era mãe, era esposa, ela era mulher. A mesma coisa Elizabeth II. Né? Em público, ela é a rainha. O problema é que no privado, em certas ocasiões, ela também não pode deixar de ser. Né? Uhum, Porque até na casa dela ela trabalha, a Margaret Thatcher não. Né? uhum. Quando ela ia para casa, ela era esposa, ela era mãe. Né? Uhum. Elizabeth II, em casa, ela ainda é rainha. Porque ela ainda tem funcionários, ela ainda tem uma série de protocolos que ela tem que seguir. Né? Até na hora de comer, a pessoa tem que seguir protocolo. Né? Então, assim, É. ela realmente. E elas sabem, a Elizabeth II, né, Margaret Thatcher sabia muito bem separar isso. Eu do Estado, eu da Sim. política.
né? E Muitas era vezes muito o interessante. povo hoje não sabe. Uma coisa ali que também achei interessante, que quando ela falou com o marido dela, Margaret Thatcher, né, falou com o marido, vou gostar de trabalhar com a Elizabeth porque ela trabalha até nas férias de verão. E aí, quando ela foi passar um tempo nas férias de verão, ela ficou assim, ela vai realmente ficar aqui jogando com a família, brincando e saindo para caçar e eu querendo trabalhar? E aí depois ela foi embora mais cedo. Ela até foi embora mais cedo porque ela falou assim, eu não consigo ficar aqui sem trabalhar. Ao mesmo tempo, ela viu que a rainha também tinha um momento de lazer com a família. Não, as minhas férias com a minha família são as férias com a minha família, né? A não ser que acontecesse uma guerra de Estado, alguma coisa, uma guerra no Golfo, uma coisa que a rainha tinha também que saber, né? Uhum. Mas a rainha também tinha um momento dela de ser família, né? Quando ela tinha as férias dela. Já a Thatcher, embora ela fizesse todos os dias o ser mulher, ser família, ela não aguentava esse período tão longo sem estar trabalhando, né? E aí a gente se vê, hoje em dia as mulheres totalmente, eu estava conversando hoje com uma amiga falando sobre isso, as mulheres que querem ser, principalmente num lugar que tem muitos homens, ela tem que provar o tempo Sim. inteiro. Eu escrevi na minha coluna da última semana falando sobre isso, que a mulher ela tem que provar o tempo todo, que assim que eu não preciso, eu tenho que ser igual aos homens, eu tenho que provar que eu estou bem, que eu faço tudo o que ele faz, que eu mesmo tendo filhos eu vou dar conta, eu não vou chegar atrasada e eu vou fazer tudo e tal, e tem muito disso. Eu até escrevi sobre isso. E a Thatcher era assim, não, meu marido não, eu tenho que fazer a comida do meu marido. Eu tenho que passar roupa. E eu Aham. tenho que trabalhar lá como homem, porque eu estou liderando muitos homens, né? E achei aquilo ali muito interessante, essa luta, inclusive interna dela mesma, de sempre estar provando sem ter um momento de descanso, porque ela não descansava. Parecia que ela não descansava em nenhum momento, né? Por isso a Dama de Ferro. É, assim, é aquilo que eu Pelo vou menos repetir. parecia. Na vida Então, privada, em casa, a gente a não gente não sabe, tem né? O que a como gente saber, sabe é assim. no local de trabalho, no gabinete, né, que tem ainda pessoas vivas e que relatam como essa figura histórica era. Sim. Michele, agora, acho que a gente já falou Fala. demais de The Crown, falamos Ó, demais, falamos de Lilibet, falamos do Príncipe Philip, falamos das Margaretes, né? Aqui você odeia e aqui o mundo aí odeia também, né? Eu não tenho essa aversão por Margaret Thatcher como muita gente tem, né? Não tenho essa aversão pela Elizabeth. Olha, em certos círculos, eu tenho um amigo que ele ousou falar que ele tem uma certa aversão pela princesa Diana. Quase mataram a pessoa. Aí eu virei para ele e falei assim: ainda bem que você falou primeiro, porque se eu falo, então, né, eu não odeio a pessoa, né, mas eu não comungo das ideias e das atitudes tomadas por ela. Mas é uma pessoa, né, louvável, uma pessoa que tem uma biografia rica e é uma pessoa que abriu muitas portas, né, para pessoas que eram, né, extremamente deixados de lado. Então é uma pessoa que, apesar de eu não comungar, né, das ideias e das atitudes, é uma pessoa que eu respeito, né, respeito a uhum, memória, né, respeito o legado e sim. não tem como negar, né, tudo de bom que essa figura fez, né, para o mundo, né? Essa princesa que foi dita aí como princesa do povo, né? Agora vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho dos nossos canais, né? Daqui a, Adoro, fala porque sim. daqui a pouco dá uma hora de novo e a gente fala Não por falou. demasiado. Então vamos Isso. lá, como é que tá aí o seu. Parece que. Entrevista depois você me entrevista, tá? Então vamos lá. Tá Como é bom. que tá o seu canal? Quais são os novos projetos? Que projetos estão em andamento? Né? Quais são os dias que tem ação de vídeos? A gente quer saber de tudo. Fala pra gente tudo. O Olha, povo do meu no meu canal quer canal, saber como é que tá o seu. olha, no meu canal, eu geralmente solto o meu vídeo à meia-noite, do sábado para o domingo. Caso não, eu solto já no domingo de manhã, porque é um dia que a pessoa tá lá tranquilona. Vamos fazer o quê?
tomar um café no domingo, né? Relaxado. E o meu café literário sempre traz livros que fazem a gente refletir, pensar, trazer algo para agregar, filosofar dentro de si, pensar o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho que me reformular aí, sabe? Vamos dar uma pitada disso aí. Ou então trago os infantis. Semana passada nós tivemos aí a estreia do meu vídeo, que foi um projeto abarcado pela Lei Aldir Blanc, né? Que foi sim de uma aventura musical. Assisti. E que essa coroinha estava lá. E assim, foi uma experiência ótima. É um projeto assim que a gente tem que ter mais possibilidades dessa Lei Aldir Blanc, ajudar muita gente, porque Ajuda. a gente pensa aí, né? A gente pensa aí, são um ano e pouco já de quarentena, e aí a gente teve eu, na verdade, né? Eu e a equipe que fizemos um projeto que nos rendeu um valor X, mas imagina se a gente só dependesse disso para viver. Ia ser bem difícil. Então, as Realmente. pessoas já entram em consideração que o artista tem outra coisa para viver, né? Não tem só aquilo. Aquilo uma bênção para a alma, porque se fosse para comer, não dava. E tem agora o meu projeto também no Instagram, né, gente, que é o Metamorfose, em que eu tô assim super feliz de trazer pessoas Eu que assisti levam atrasado, mas assisti, tá? que levam esperança, né? Pessoas que se reformularam através da vida e na pandemia conseguiram se reformular ainda mais, conseguindo ultrapassar essa barreira e mostrando para o povo que, olha, gente, não deixa a peteca cair não, que é possível, a gente consegue seguir em frente, né? Porque tem muita gente que está depressivo, que tá para baixo, que não vai conseguir nada, e a gente mostra aí que dá, vamos lá que dá. E Uhum. assim, o canal tá sempre com alguma coisa diferente. Agora vai ter nós, com a nossa série de quinta, que a gente fala dessa. E eu quero saber do seu canal agora. Ah, tudo normal. Por aqui os vídeos são às terças-feiras, né? Entre 5 e 5 e meia da tarde a gente publica os vídeos. Né? Agora a gente está com uma série, né, de estudos, uma série de vídeos, né, onde eu estou estudando Don Quixote, né, que é uma Eu acho o obra máximo. pequenininha, né? Mas é uma obra Pequenininha. assim que eu acho maravilhosa, uma obra que ensina muito. Os diálogos de Don Quixote com Sancho Panza, né, são diálogos extremamente instrutivos, né, na loucura dele, ele vai mostrando que às vezes o louco é a gente, né? Então assim, Exatamente. vale muito a pena. Quem não leu, quem tem versões menores, versões condensadas, eu tenho aqui duas versões pequenininhas, né? Vale a pena também ler, porque assim, traz muito pra gente, né? E eu tô tentando gravar mais para eu separar essa série, né, dos vídeos que eu já publico nas terças-feiras, porque tá Aham. difícil, o tempo tá corrido, né? Muito trabalho, muita coisa. Tem uma série para estrear aqui, um quadro para estrear aqui, que é Que Autor é Esse? Né, onde eu vou trazer a biografia de autores. Né, a gente fala muito dos Que livros, legal. né, mas as vidas dos Aham. autores também dariam belas histórias. Né? Então, assim, eu Sim. já estou planejando esse quadro, já tem alguns autores aí, né, que eu quero trazer a biografia para cá, para o canal. Então, assim, tem muita novidade aí ainda, né? Tem um estudo que eu estou fazendo, né? Eu vou jogar posteriormente, mais para o meio do ano ou final do ano, que é um estudo sobre a lei orgânica do município de Guapimirim, trazer para cá também, né? Que eu tô Publicamos, doida para né? ler, tá? Que eu tô doida para ler, que eu tava junto com você quando você tava nesse projeto aí, Então, né? A gente conversou muito sobre publicamos, isso. né? Estamos com projetos, né, futuros para publicação também, né? Uma biografia de Dom Pedro Sim. IV, rei de Portugal e imperador do Brasil, como Pedro I. Tá? Tem um livro infantil aí que eu estou em processo de ilustração, eu mesmo estou ilustrando o livro, né? Já escrevi a história e estou ilustrando. E um livro contando a história do município de Guapimirim. Né?
E, ao Ai, que mesmo legal. tempo, a gente está planejando uma série de vídeos também sobre isso. A gente já lançou aqui, né, um vídeo Sim, sobre no aniversário de Guapimirim ano passado, né, fazendo um grande resumo da história de Guapimirim. sim, sim, E sim. já Eu o vi. nome do projeto é Jornada do Patrimônio. E tem um vídeo da Jornada do Patrimônio já no canal, né? Tem mais dois Uhum. gravados que a gente vai colocar, né, para o público assistir e outros estão sendo já, né, planejados para serem gravados. Então, assim, mas é muita coisa, o tempo está escasso, mas a gente está tentando fazer e levar cultura, levar literatura, levar conhecimento, né, da maneira que a gente pode. Né? Eu tenho a ajuda de um, de outro, um amigo, um afilhado, um doido que acredita e vem cá que eu te ajudo. Né? Assim, a gente vai fazendo dessa maneira, né? Na maneira que Eu acho pode. uma coisa muito legal, né? Que eu e você, a gente tem isso de similaridade, que você, quando você entra no projeto, você entra de cabeça mesmo. E essa caneca linda aí, que eu sei que é de Fabiana Presente de Caled, né? Válvia. Não, É, é de Fabiana Fabiano Caled, né? Caled, Tô mas vendo. presente de Válvia Cabral. Ah, as artistas de Guapimirim, gente. A gente está falando das artistas amigas nossas aí. Mas você entra de cabeça que se você está se dedicando a Dom Quixote, você deixou o bigode. Muito assim, para Não estar é? dentro do negócio. Não Eu tô é? aqui para Bigode, falar de The barba. Crown. Eu tô aqui com a roupa e com a coroinha para falar de The Crown, porque a gente assim, a gente vai e mergulha mesmo, porque a gente faz pesquisa de campo. É como se a gente estivesse dentro do É, personagem. assim, queria dizer, né, para quem está assistindo, para quem vai assistir depois, né, que não está sendo fácil. Para mim, acredito que para você também não, porque a gente não tem apoio, não tem incentivo, né? E o que eu estou falando não é Uhum. incentivo dinheiro, não, gente. É incentivo, sim. Vamos pensar junto, vamos planejar junto, toma essa ideia, digere, pensa, ou você está precisando de alguma ajuda para alguma coisa, né? Então, assim, fazer cultura no Brasil, né, está muito difícil. Fazer Sim. cultura no nosso estado do Rio de Janeiro, no município de Guapimirim, não está sendo fácil. Né? Uhum. Não só pelo poder público, mas também por quem consome a cultura. Né? Também está difícil, né? Você produzir Uhum. algo que alguém queira consumir, ainda mais produzir cultura, né, em rede social, porque todo mundo quer assistir qualquer coisa. Quer assistir uma É, comédia, quer assistir gente rebolando. aquela dancinha Eu, do short lá no alto. então, eu não tenho nada contra, né? Também não Não tenho vou nada falar, contra. não Eu vou até falar acho que eu não engraçado. consumo, que eu não consumo comédia, consumo também, mas Consumo o que eu muito. consumo não é, eu não diria. Tem coisa que é vulgar, sim, né? Eu ia falar, não diria vulgar, mas tem coisa que é vulgar e eu procuro não consumir esse tipo de coisa. Né? Eu acho que o povo brasileiro ele aceita, ele consome muita coisa que é desnecessário. Tem coisa que eu até Uhum. acho, essa dancinha aí você pode consumir, mas só que se você for ver, o povo brasileiro consome isso em excesso. Né? E para mim Aham. o problema não é o consumir esse tipo de conteúdo, é consumir É esse não tipo de consumir o conteúdo em resto. excesso. Né? Consumir em Sim. excesso e não consumir o resto. E para mim esse é o É. grande problema. Né? Então, assim, dizer que é difícil assim, fazer cultura no Brasil, fazer cultura no Rio, fazer cultura em Guapimirim, mas a gente vai tentando, né? A gente vai dando porrada Sim, em sim. quem vem contra e a gente vai tentando aí produzir um conteúdo que seja, né, se agradar uma pessoa, a gente já está feliz, a gente já nos incentiva a continuar produzindo, né, mais e mais conhecimento, né, literário, conhecimento cultural. Né. A, a... Esqueci de falar, tem um outro projeto aqui Fala, também, que é de recitação de fala. poesias. Tá? A gente vai trazer Logo poesias, esse que você recitação de ia poesias esquecer. e leitura de contos. Então, assim, é muita coisa. Entendeu? Aí, e Você eu vai, tô. você vai, você vai ler recitar alguma de versos de Princesa Prometida por aí? Por que não? Porque não, mas esse Oh, projeto, não, então, esse projeto ainda a gente ainda está encorpando. Eu estou entendi. garimpando, porque assim, eu estou vindo lá de trás, né? Eu estou Ah, vindo tá. de 1500 e pouco para cá.
Porque assim, a gente consome Entendi. muita literatura, então, mas a gente consome muita literatura atual, né? Mas para eu fazer literatura hoje, alguém fez antes. E a gente esquece de Sim. quem fez literatura antes, né? Pra você ter ideia, eu Aham. tô lendo José de Anchieta agora, né? Ai, gente. Uhum. Um grande poeta e quase ninguém Sério? Eu conhece, não sabia que escreveu. ele era poeta. Era, São José de Anchieta era poeta. E muita gente não sabe, muita gente não conhece. Então Eu não sabia. então, eu estou tentando trazer, né, esse tipo de literatura, e é esse tipo de literatura que não agrada muita gente, que muita gente não consome, mas é o que eu Aham. quero trazer, é o que eu quero, né, que as pessoas tenham acesso, porque muita gente não Sim. consome porque não tem acesso, né? Aham. Ó, a Elisete falou: leituras nos levam a grandes viagens e conhecimentos. A Fatinha está falando muito bom. O Renato falou assim: parabéns aos dois. Precisamos de mais pessoas assim, que transpiram cultura e conhecimento. Obrigado. Eu ia falar parabéns para vocês. Olha só, gente, minha cabeça está muito ruim. Obrigado, gente. É que eu não estou lendo, Obrigada, gente, porque eu gente. estou sem óculos. E sem óculos Ah, eu não então, mas eu consigo tô ler aqui muito. passando e olha, a gente, graças a Então Deus, tá a gente vai ótimo. ter, eu tenho fé de que a gente vai ter mais abertura para a cultura. Sim, que a gente viu que nesse momento que a gente passou, foi a cultura que levou a gente no colo, né? Com leitura, com filmes, com séries, né? E aí a gente acha que isso é cultura, né? A série que a gente está aqui falando é cultura, a gente está ali com, pode ter muita coisa de ficção, mas também é cultura. Até Sim. qualquer série que você está assistindo, os artistas estão lá, os, os, os atores de teatro que tiveram que se reformular e aparecer no YouTube e fazer tudo nos canais deles. É, é, é a cultura que nos salvou nesse momento, a fé e a cultura, né? Com Porque a gente certeza. teve que ficar em casa com medo e tentando se distrair de alguma forma. Então, o medo era sanado através da nossa fé e a tristeza sendo realçada pela cultura para a gente sair um pouco disso. E a gente aqui se reformulando, né? E a gente tem fé que as pessoas estão vendo como a cultura está sendo essencial, né? A gente Uhum. conversou muito sobre isso, falando que nós somos pessoas ecléticas, né? A gente gosta de falar um monte de coisa engraçada, a gente consome comédia, mas a gente também lê, a gente também pode ser multifacetado. Eu não sou porque eu sou advogada, é que eu só posso ser uma pessoa extremamente sisuda e não brincar e não rir, né? Não é porque você adora ler monarquia que você vai ser uma pessoa que vai ser como Elizabeth parada, né? E não podendo fazer gestos grandes, né? Você brinca mesmo, a gente toma café, a gente... então nós podemos ser de várias formas. A gente pode abarcar todos os âmbitos, né? Não precisa eu ser só uma pessoa que só vê um tipo de coisa. Então a gente está aqui para abrir esse leque. O meu Uhum. canal é muito isso. Meu canal leva desde dicas de beleza, do que é barato, o que é bom, e dicas para criança e para adulto, e todo tipo de livro, de reflexão religioso, de adolescente, de tudo, né? E o seu canal trazendo coisas que a gente não está acostumado a ver, né? José de Anchieta, poeta. Olha isso, né? Uma vertente que eu nunca vi e eu tô doida para saber, né? E agora a gente com essas... Saberemos. Vamos conhecer. Isso, e eu acho o máximo a gente poder dizer que a gente pode permear todas essas áreas, sabe? A gente pode ser, e a gente usar a frase como tem que ser dita, a gente pode Uhum. ser o que a gente quiser, né? Eu não posso falar assim, você pode ser o que você quiser e você virar assim, então tá, quero ser uma árvore. Aí fica lá parada e fala que não vai mais trabalhar. Não é bem assim. Você pode ser até astronauta, basta que você estude e chegue Sim. onde você quiser, né? Eu posso rir, brincar e ao mesmo tempo estar sentada na mesa com o juiz tratando de casos extremamente importantes para a vida de alguém, assim como você na sua área, né? Então, a gente pode ser tudo isso. Eu não preciso ser só uma pessoa que não sei conversar, ou ser só uma pessoa que só sei falar de um assunto. Isso que é a grande beleza da vida, né? A gente poder falar Com de tudo. certeza. E Então, estar tanto com Lilibet quanto com a plebeia e falar com os dois. não é? Eu queria te agradecer extremamente, porque
esse quadro é algo que eu sonho há muito tempo, tá? Mais de um ano eu estou querendo fazer isso, né? Planejo, eu pensava, vou fazer com alguém ou vou fazer sozinho. Aí ficava em indas e vindas. E por um acaso, numa conversa semana passada, tá, gente? Não tem muito tempo não, semana passada. A gente decidiu e ó, vamos, né? E esse quadro se tornou realidade, como muitos outros vão se tornar, né? Quem não Isso. conseguiu assistir aqui vai estar disponível nos Fica nossos canais, salvo. né? Então, assim, Isso. então já fica aqui, né? O pessoal que estiver assistindo no YouTube, né, foi pelo Instagram, vai ter mais coisa. No Instagram eu tô vacilando um cadinho, porque eu não tô postando muita coisa. Mas eu prometo que eu vou parar com isso, né? Eu tô planejando ainda uma série de entrevistas. Olha só, gente. É muita É coisa. muita série. Ele gosta muito de que Eu, série? tô, eu gosto de séries, né? Eu tô planejando algumas entrevistas aí. Uma no mês, porque eu falei, não dá para fazer toda semana, porque requer Uhum. muito estudo, né? Um planejamento, e a gente trabalha, a gente não vive disso. Isso. Né? Infelizmente, cultura não pode viver de cultura. Então, assim, fica É. difícil se dedicar do jeito que a gente queria, né? Mas eu queria te Uhum. agradecer, né, por aceitar esse convite, né? E assim, na, na doideira, né, vim parar aqui no Instagram para falar sobre uma figura que eu amo, que você também ama, que eu sei que ama, né? É. E mais para E- frente, né, a gente conversar sobre séries de livros, de filmes, seriados que Sim. mudaram a vida de algumas pessoas, né? Que fizeram muitas pessoas refletir, que fizeram pessoas rir, chorar, né? A gente quer trazer aqui, né, séries, né? O que, que as séries, né, fazem na nossa vida, trazem para nossa vida, né? Então, acho que o grande objetivo na quinta-feira, a gente parar para refletir, né, sobre determinados assuntos a partir, né, das séries. Eu já tô com uma aqui, ó. Que eu sei que você vai amar. Pro próximo mês. Quem sabe? A gente não fala aqui, a gente fala no privado, porque Não, vamos senão. falar no privado. Tá? Olha, a Elisete falou que nós podemos ser vários personagens, né, na nossa vida. Nós podemos ser tanta coisa, né? A Alicinha Podemos. botou que está adorando a live. Vocês são cultura. Falou que foi ótimo, deu muito certo, nós dois. É muito bom Que assistir, pois bom, vocês né? possuem conteúdo. Olha, tá vendo? A gente faz rir, a gente possui conteúdo, a gente pode fazer aqui, ó. Ó, Que bom. a dancinha. Eu quero agradecer muito a você por ter topado isso aí, porque a gente tá aqui, nós dois, mas a gente troca essas ideias assim, a gente está conversando como a gente conversa, né? Por isso que o público está interagindo, está gostando, porque a gente não está usando termos assim que só usar, né, seu Júlio, embora ele saiba os termos técnicos todos ali, mas ele ensinou muita coisa aqui pra gente e eu gosto de uma boa fofoca, então por isso eu fui lá na E parte eu, dos bizus e ele gosta também porque a gente fala também das séries assim. a E gente é aí eu fofoqueiro. acho e eu achei o máximo. A gente vai voltar no mês que vem com mais uma quinta série, que é um papo na quinta sobre séries. E a gente vai Não é? estar aí com muita coisa boa, né? E falando sempre dos nossos projetos também, para todo mundo acompanhar a gente. E agradeço muito a todo mundo que assistiu e que vai assistir, que vai estar nos nossos canais. Segue a gente, no Instagram. Tá? O Por dele é Book favor, Júlio, o meu me é segue no Michele Carvalho, Instagram, me segue escritora. no YouTube, no Facebook, até no Tinder, que eu não tenho, vocês podem me seguir, tá? Eu ia falar assim, oh, você tem Tinder? Oh, Não, não tenho, não oh. tenho. Não, não gosto dessas coisas. Não, como é que é? Você falou assim, eu só ando pela força de Deus olhar aqui para baixo. Porque senão você não Não, estaria nem deixa andando, tá muito cansado, deixa isso pra lá. muita coisa, você não tem noção, mas deixa em off, né? Vai ter alguém que queira. A gente já vai estar estragando a imagem, né? Entendi, não, não, ele nunca Tá falou tudo isso, gente, perfeito nunca aqui. falou, tudo perfeito. Tudo perfeito, Ele, tudo perfeito. ele é crossfiteiro.
tá, gente? No- Crossfiteiro. Com certeza, Cara com dele. certeza. Então, Tá bom, mais uma então, vez, gente. obrigado. Obrigado, Bora, tá? Quem até aqui. Ó, uma quinta-feira, né? Terça, ó, que dia? O seu é domingo, né? Domingo. É domingo, no meu Então, domingo canal. agora tem café literário e na próxima terça tem mais um vídeo lá no Book Júlio. Então não percam, tá? Você já tem compromisso para o domingo e para a terça-feira, ok? Isso. E Marcado, tá, agora gente? também no final desse mês teremos mais metamorfose com mulheres que vão vir aí para mostrar tanta coisa boa que se reformularam e dessa vez vai ser estética, moda e blogs. Então Uhum. são coisas assim que vocês pensam assim, ah, mas isso é não, elas vão mostrar que isso tá assim, que a mulher é muito forte, que não é a beleza e a moda não é bem por esse ângulo que vocês veem, não. Tem muito mais ali, tem raça pra caramba aí. Tá bom? Então, Beijo, ó, gente. Beijo, beijo, Júlio. Obrigada, beijo, gente. Michele.